Pessoal, vamos lá, vamos agora fazer um vídeo aí da prática usando o Tinkercad. Então esse vídeo aí é para galera que não está no presencial aí assistindo as aulas comigo, tá? Para ter um vídeo e uma tarefa para trabalhar, tá? Hoje a gente vai falar de uso de bibliotecas e também usar um componente novo, que é um servomotor, tá legal? Que uma das bibliotecas que existe aí no Tinkercad é a de servomotor que a gente vai usar, tá? Mas antes de falar o que são essas bibliotecas, né? Bibliotecas a gente pode encarar como extensões de funcionalidades que a gente pode incorporar no nosso código, né? Então, fabricantes, empresas, né, a comunidade que trabalha com a linguagem, ela pode desenvolver bibliotecas para agregar aí essas funcionalidades, que muitas vezes são simplificações de coisas aí que tomaria muito trabalho para fazer, né? No caso, no uso do servomotor, o servomotor ele precisa de conversões ali de valor, né, analógico para ângulo, né? Então já se criou, já tem uma biblioteca que pode nos ajudar a converter esses sinais para ângulos de movimentação ali do nosso servomotor, tá? Então essas bibliotecas trazem ferramentas novas para a gente, né, para a gente poder utilizar nossos projetos. Essas bibliotecas podem ser padrões que já estão inclusas aí na linguagem de programação, tá? Você só incorpora ela, né? Já tem junto do conjunto básico da biblioteca da linguagem, tá ok? Externas, né? Que você às vezes tem que instalar, baixar, né? Que não vem já junto com todo aquele ambiente de programação da linguagem, tá? Então isso para Arduino é muito comum, você usar bibliotecas externas que foi desenvolvida por terceiros, né? Aí, né? Não você, um outro terceiro mesmo, ou até mesmo por você, que é terceira opção, né? Você mesmo como programador, você pode desenvolver as suas bibliotecas. Nessa disciplina ainda a gente não vai chegar a esse ponto de desenvolver as suas bibliotecas, mas imagina, você faz uma função para converter temperatura e você quer usar em outros projetos. Por que não criar uma biblioteca sua, onde você possa depois acessar aquela função que você trabalhou já, né? Então seria uma terceira opção. Bom, pode variar um pouco, dependendo do Arduino, o grupo de bibliotecas que se tem, tá? Vou falar da Uno, né, do Arduino Uno, e que também nós temos algumas dessas lá no Tinkercad, né? Então você quer fazer algum projeto que tenha alguma comunicação com rede, então você pode usar a biblioteca Ethernet, a GSM para você usar a rede celular, ou a Wi-Fi, né? Também que seria a Ethernet, você coloca um shield mesmo, né? Você coloca uma extensão ali, uma interface física adicional e pode se comunicar via cabo. GSM também, você coloca lá também uma expansãozinha que você pode colocar um chip de celular, ou Wi-Fi, que também é uma plaquinha que é acoplada, que você pode daí trabalhar com comunicação Wi-Fi. Você tem o Firmata. O Firmata é uma biblioteca que é muito usada para fazer comunicação com softwares externos, né? Por exemplo, quero comunicar um software em Python com o Arduino. O Firmata tem esse nome porque ele faz um firmware, né? Uma comunicação entre diferentes plataformas. Tem, por exemplo, o que a gente pode mostrar, né, usar novos recursos como o Liquid Crystal, que é para usar display LCDs. Eu quero projetar mensagens em um pequeno display, posso usar o Liquid Crystal, que ele é uma biblioteca que já resolve muito dos problemas que a gente teria para escrever nesse display. E o servomotor que a gente vai ver hoje, que tem um conjunto de funções ali que são próprias para trabalhar com servomotores. E também para motores tem o stepper, que é para trabalhar com motor de passo, porque o motor de passo tem várias bobinas lá dentro que você tem que sequenciar, né, a ativação delas para dar um passo ou um giro. Legal? Então tem vários tipos de bibliotecas, dependendo da situação, do equipamento que você vai trabalhar, você pode buscar algumas delas.
Tem um link aí, não deixa de entrar para ver quais são as bibliotecas que o Arduino tem lá como padrão. Mas como eu falei, né, pode ter mais bibliotecas. Pode ser que alguém fez alguma biblioteca, colocou no GitHub e você pode incorporar também para o seu projeto. Tá? A gente inclui a biblioteca no nosso código, então quando a gente faz essa inclusão, a gente está chamando esse conjunto extra de código para ser atribuído à nossa programação geral. Por isso que muitas vezes usar uma biblioteca pode trabalhar, né, com essa composição eu vou incorporar mais código, não vai aumentar o código que eu vou submeter na placa, né? Então, às vezes, o uso de biblioteca pode ser ou não vantajoso, né? Então, às vezes isso é ponderado, né? A gente tem que ver. Ainda não de fato, é uma discussão para agora, mas para ficar sabendo aí que quando você incorpora uma biblioteca, a gente aumenta o nosso código junto aí. Mas geralmente quando você tem uma biblioteca que você quer utilizar, você quer trazer uma solução nova, né? Sobre o que você quer. Olha, ele me traz um benefício, não agrega tanto código, é bom, é fácil de usar. Então depende, tem várias situações. Por enquanto nossos projetos aí são simples, então vamos usar a biblioteca porque ela traz uma solução interessante, tá? Também, né, pode ser o fato de, ao invés de usar uma biblioteca, fazer alguma solução sua própria ali. Quando vocês tiverem mais bagagem, mais gabarito de programação, quem sabe vocês podem fazer a de vocês, tá? Para resolver um problema próprio. Bom, a gente vai utilizar aqui um servomotor, tá? Com um potenciômetro. O que nós vamos fazer? Nós vamos ler a entrada do potenciômetro e vamos fazer com que o servomotor se movimente, essa haste aqui em cima dele, se movimente conforme eu giro o potenciômetro. Tá? Mas o potenciômetro, como a gente já viu, ele dá um valor de 0 a 1023. O que representa esse valor aqui para graus? Que, por exemplo, esse servomotor para mexer de 0 a 180 graus. Pois é, né? De 0 a 1023 não é o mesmo intervalo de 0 a 180, né? Então a gente também vai aprender a converter esse valor para um valor aí que possa ser escrito, tá? Para o servomotor. A gente vai usar uma funçãozinha muito bacana que é o map. Tá? Então a gente vai usar a biblioteca servomotor. Quem quiser dar uma olhadinha, acessa o link, tem todas as referências de funções que ela tem. A gente vai usar algumas. Tá? Vamos lá então para o nosso código, né? Vou abrir aqui o meu Tinkercad, tá? Aqui só para deixar claro, né, como é que é a montagem do nosso servomotor, né? O servomotor ele tem uma montagem que tem 3 cabinhos aqui, ó. Não sei se dá para ver direito, né? Mas 3 cabinhos aqui que a gente coloca o GND, tá? O GND como sendo a nossa alimentação aqui do negativo, o vermelhinho aqui, que é o do meio, tá vendo? Ó? Sendo no positivo, é claro, né? E o sinal a gente está colocando aqui num PWM6, tá ok? Então no digital aqui, porque ele é um PWM, né? Lembrando, esses valores aqui analógicos, né? Esses pinos analógicos aqui são de entrada, e quando eu quero escrever um valor analógico, a gente usa aqui o PWM, tá legal? E o potenciômetro a gente já fez essa montagem aqui. Então essas cores aqui até lembram, né? O marronzinho GND, o vermelho é o vermelho que geralmente a gente usa para positivo, para 5 volts, e esse aqui é um sinal que a gente vai usar de escrita. Tá? Nós vamos começar aqui com um código mais simples, né? Então a gente vai usar só para fazer uma interação aí com ele, para a gente escrever os ângulos. Ainda não vai, né, fazer a junção entre o potenciômetro e o
o nosso servomotor, tá legal? A gente só vai fazer uma utilização rápida aí. Então, como é que a gente trabalha com a inclusão de bibliotecas? Eu posso usar aí a declaração include e usar esse sinal de menor maior, tá? Quando você usa esse sinal, né, você fala que você está incluindo uma biblioteca e aqui você define qual biblioteca. No caso, a servo.h, tá? O Tinkercad ele tem uma ajudinha aqui, ó, que você pode escolher qual é a biblioteca que ele tem. Então você clica aqui, você vê que ele tem algumas bibliotecas, tá? Não tem todas, tá ok? Eles emularam aqui algumas bibliotecas. E aqui, por exemplo, ó, escolhi a servo, eu posso incluir, tá? Faz a mesma coisa que eu fiz ali. Tudo bem? Bom, fazendo um paralelo aí para vocês que estão tendo algoritmos, né, com Portugal, lá provavelmente vocês já utilizaram alguma biblioteca. A biblioteca, por exemplo, matemática. Quando você inclui a biblioteca matemática, você cria uma referência. E essa referência é uma referência para as funções da biblioteca, tá? Aqui, na verdade, nós estamos mexendo com algo mais sofisticado, né, que chama criando um objeto. Mas pensa que eu vou fazer agora é algo que referencia todas as funções que tem lá dentro da biblioteca. Então, ó, a gente escreve com S maiúsculo servo. Isso aqui é referente às funções que eu tenho aqui dentro, tá legal? Por isso que é servo com S maiúsculo. E eu vou criar uma referência servo. Esse minúsculo vai ser a nossa referência para acessar as funções da biblioteca, tá legal? Então, esse vai ser a nossa referência aqui para acessar os recursos dessa biblioteca, tá? E vou criar aqui um int pin servo, tá? Que é para definir o nosso pino 6, tá ok? No setup nós vamos colocar aqui, então vamos inicializar, tá? E o que a gente precisa inicializar? Nós precisamos inicializar informando aqui aonde está localizado o sinal do meu servo motor, tá bem? Então aqui eu vou colocar servo.attest. Veja que attest ele é uma função da biblioteca. O attest, o que a gente faz? A gente anexa, a gente fala assim, olha, o nosso servo motor está conectado aqui. E onde ele está? Pin servo, ok? Nós poderíamos usar, por exemplo, um projeto que tem dois servo motor. Então aqui você poderia, por exemplo, criar servo 1 e servo 2, por exemplo, tá? E aqui seria servo 1.attest e aqui, por exemplo, servo 2.attest. Então você pode configurar quantos motores você quiser. Toda vez você cria uma referência nova, tá legal? Cada servo motor tem a sua própria referência, tá? E você poderia criar vários aqui, ok? Bom, no loop nós vamos fazer o seguinte. Então, vou fechar aqui para a gente não esquecer. O que nós vamos fazer? Nós vamos agora escrever alguns valores, né, para movimentar o servo. E como é que ele trabalha? Ele trabalha com ângulos. Então a gente trabalha um ângulo aqui para ele movimentar. Você vai ver que a haste vai movimentar. Então vamos lá, olha só. Servo.write, ele vai lá e escreve ali um sinal correspondente ao ângulo que você colocar aqui. Por exemplo, 90. Por exemplo, tá? E vou colocar um delay para a gente ver ele aqui se movimentando. Vou colocar de 2 segundos. Tá legal? Vamos dar um servo.write aqui para definir ele e jogar para o ângulo 0 grau. E colocamos aqui o delay, tá? O delay também de 2000. Ok? E vamos colocar para 180. Vamos então 90, 0, 180 para você ver a amplitude
aí dele, né? Então servo.write, aqui vamos colocar ele depois de 2 segundos na posição 180. Delay aqui também 2 segundos. Então o que esse programinha vai fazer? Ele vai movimentar o nosso servomotor. Por enquanto o potenciômetro não estou usando. Ele está lá conectado, está quietinho, fazendo mal a ninguém. Então vamos ver se funciona. Olha, meu sinal está no 6, está alimentado, tá? Negativo e positivo. Falei que esse meu servomotor está conectado ao pino 6. Escrevi 90 graus. Depois de 2 segundos vou escrever 0 graus, que ele é para se movimentar. Depois de 2 segundos 180, depois de 2 segundos volta para 90 e assim por diante. Vamos ver se tudo estiver certo. Olha lá, 90, 180, tá vendo? Ó? Volta para 0, 90, 0, 180 e assim por diante. Tá? Então eu estou escrevendo ângulos para ele. São ângulos, tá? São movimentações que o servomotor tem. Cada vez que eu quero posicionar o servomotor num ângulo diferente, eu trabalho com o write para a gente escrever ele aqui. Tudo bem? Aqui agora a gente vai trabalhar com os dois, o potenciômetro e o servomotor. Tá? O potenciômetro a gente já viu que o potenciômetro ele nos dá um valor de 0 a 1023. Só que olha o que eu quero fazer. Eu quero, conforme eu mexo o meu potenciômetro, eu quero que a haste aqui se movimente junto. É como se esse cara aqui movimentasse a direção do meu servomotor. Tá? Mas o valor não bate com esse, né? Aqui seria de 0 a 180, aqui de 0 a 1023. Como é que a gente faz? Então, existe uma função que é uma função própria do Arduino, tá? Não é vinculada à biblioteca servo, que é uma função muito interessante chamada map. A map ela transforma um intervalo para outro intervalo. Ela basicamente faz uma regra de 3 ali com o intervalo, tá? Então, por exemplo, eu quero transformar um intervalo de 0 a 1023 para um intervalo equivalente de 0 a 180. Então a função map faz isso para a gente automaticamente. Como é que ela funciona? Ela recebe 5 parâmetros diferentes. Como? O valor que você quer transformar, então o valor que é do intervalo original, que é esse que você vai transformar de para, tá? Então o valor que está no intervalo original e você coloca o mínimo e o máximo dele. Então vamos supor que eu quero pegar o valor do potenciômetro e eu coloco o mínimo e o máximo 0, 1023 e quero transformar de 0 a 180. Então o valor, intervalo que ele é, para qual intervalo eu quero converter. Tá legal? Então nesse caso nós vamos converter de 0 a 1023 para um intervalo de 0 a 180. Então esse map já faz essa mágica para a gente aí. Tudo bem? Como a gente já viu a biblioteca aí servomotor, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para não deixar o vídeo tão longo. Tá? Então, olha só. Agora eu vou usar o potenciômetro. Tá legal? Então, vou explicar linha a linha aqui, né? Inclui a biblioteca, cria a referência servo. O pino do servo é o 6, o pino do potenciômetro é o A0, que está aqui embaixo, tá bem? Então o potenciômetro joga um sinal analógico para a gente. Essa variável vai pegar o valor do potenciômetro e aqui o valor que vai para o meu servomotor, tá? Valor motor, deve colocar no valor servo, mas enfim, é o valor que vai para o nosso motor, tá legal? Aqui eu estou pinando, né? Eu estou setando, então falando, olha, o meu servo tá no pino 6, continua no mesmo, tá legal? E eu vou usar o serial aqui, né? O monitor serial para a gente ver os valores. O valor que o potenciômetro tá e o valor que ele está colocando de ângulo para o nosso servomotor. Tá bem? Para a gente ver a equivalência de um e de outro, tá? Legal. Como é que nós fazemos então aqui no loop?
nós vamos ler o valor do potenciômetro, isso a gente já viu, como é que lê um valor analógico, tá? E olha só, o valor que eu vou escrever no motor, no servomotor, ele vai ser o quê? O valor do potenciômetro, que é um intervalo de 0 a 1023, sendo convertido de 0 a 180. Então essa função map pega o valor do potenciômetro e converte para o intervalo de 0 a 180. Então, ó, de novo, o map, você coloca qual é o valor que você quer converter, fala qual é o intervalo desse valor, 0 a 1023, e para qual intervalo você quer converter, 0 a 180. E aí a gente escreve esse valor convertido para o nosso servomotor. Nesse momento o servomotor vai se mexer, ok? Então eu mexer no potenciômetro, ele vai se mexer junto, o equivalente de 0 a 180. Ó, vou rodar a simulação para ver se fica claro. Então, ó, tá rodando a simulação, ele reagiu um pouquinho, é normal, ó. Agora eu vou mexer no potenciômetro, olha aí, ó. Tô trabalhando e mexendo com ele aqui, ó. Tá vendo? Então, o meu potenciômetro, ele meio que dá a coordenada de posição aqui para o meu servomotor. Tudo bem? Vamos ver os valores? Olha só. Então, ó, o potenciômetro está em 0 e o ângulo do servomotor está em 0. Por quê? Né? A gente está fazendo essa conversão. Então, olha lá. Ó, vou colocar um valor aqui para o servomotor, para o potenciômetro. Então, o potenciômetro está em 491. Transformado no intervalo, dá mais ou menos 86 graus. Tá vendo? Estou convertendo 491 para 86. Quem está fazendo essa conversão para mim? O map. Olha lá, mais um pouquinho. Ó, no potenciômetro está 818. Então, do intervalo de 0 a 1023 é 818, mas convertido do intervalo de 0 a 180 é 143. Então, agora eu vou jogar no máximo. Ó, o valor do potenciômetro é 1023, que é equivalente a 180. Então, veja, eu transformei o intervalo que era de 0 a 1023 para o intervalo de 0 a 180. Certo? Então, nós temos aqui, nessa prática, nós vemos duas coisas que é muito interessante, que a gente pode usar para várias outros projetos. Primeiro, uso de biblioteca, em específico a biblioteca servomotor, tá? E uma função que é muito útil, que é a map, que você pode converter qualquer intervalo para qualquer outro intervalo, tá? Geralmente a gente usa um intervalo maior para um intervalo menor, que faz mais sentido, e você pode utilizar isso sem precisar fazer algum cálculo, alguma fórmula. O map já faz isso para você, ok? Então, após assistir o vídeo aí, pode mandar suas dúvidas via chat do Teams, tá? E a gente especifique, né, que é sobre essa prática, estava mexendo com servomotor, qualquer outra coisa, seja bem específico na dúvida para que eu possa atender. Até mais, até a próxima.